Boa noite, amados irmãos. Graça e paz. Como foi teu domingo? Como está sendo? Tudo tranquilo? Tem um jargão no nosso meio cristão, onde muitos falam que diz: Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. E é justamente esta a palavra que eu quero trazer para os irmãos nessa noite. Tentar entender por que Jesus é bom. Por que será que ele é tão bom assim como nós tanto falamos? E será que realmente acreditamos que ele é tão maravilhoso, que ele é tão bom assim? Amados, sabemos que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Mas eu quero me basear no relato de Pedro, onde está registrado lá nos Evangelhos, lá em Marcos, capítulo 9, verso 5. Para que nós possamos então construir essa ideia de que Jesus é bom. No capítulo anterior, Pedro vai chegar até Jesus e vai responder a pergunta que Jesus faz. Qual era a pergunta? Os discípulos saem para evangelizar, saem para fazer a obra de Jesus, dar continuidade. E Jesus então chega até eles e pede o relato. O que o povo, o que as pessoas falam ao meu respeito. Uns dizem, o Senhor é o Elias que veio do céu. Outros disseram que o Senhor é um dos profetas que Deus enviou. Mas Pedro, com ousadia, vai até Jesus e diz: Mestre, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Interessante que após esse relato, então Jesus, nesse capítulo que nós vamos estar narrando, capítulo 9, Jesus sobe com Pedro, Tiago e João até o Monte Tabor, e ali acontece um fato extraordinário. Ali acontece algo aonde enche de brilho os olhos daqueles que estão com Jesus. O primeiro fato que acontece é que Jesus então é transfigurado. E ao ser transfigurado, ou seja, ali há uma mudança figurativa em Jesus, algo em Jesus modifica. O texto vai dizer que as vestes de Jesus se tornaram brancas como a neve, bem cristalinas. E ao lado de Jesus, então, diante de Jesus, aparece então Moisés e Elias. Interessante que o texto vai dizer que não foi o rosto de Jesus que transfigurou. O texto vai dizer que não foi a forma física de Jesus que transfigurou. Mas o texto dá ênfase que as roupas de Jesus, ali aconteceu algo diferente. A roupagem de Jesus, aquilo que ele vestia, tinha uma luz, tinha um brilho, tinha um diferencial que os seus discípulos ficam admirados. E na sua presença ali então aparece Moisés, como é que nós falamos, aquele que representa a lei, o autor daquele que esteve nas suas mãos as tábuas da lei, e também Elias, aquele profeta que enfrentou os 400 profetas de Baal, aquele profeta que desafiou Jezabel, aquele profeta que foi arrebatado em vida aos céus por uma carruagem de fogo,
representando então realmente os profetas. E ali estava se cumprindo a promessa de Deus, que diz que o Messias haveria de vir e viria para libertar o seu povo, mas não como foi Moisés na época de Faraó. Agora não é mais o jugo faraônico, não é o jugo da escravidão de Faraó. Porque a profecia agora estava se cumprindo. Jesus estava ali, diante da lei e dos profetas, mostrando que ele ali era maior do que todos. Porque ele veio agora libertar o povo do jugo do pecado. E Jesus mostra que ele, por ser maior que Moisés, maior que a lei, maior que Elias, maior que os profetas, ele não estava ali com o papel de se tornar um rei terreno, mas sim o cumpridor da lei de Deus. Aonde ele diz lá em Mateus 5,17, não pensem vocês que eu vim aqui para revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar nada, apenas vim para cumprir. Pedro fica tão maravilhado com aquela visão, aquela qual ele estava ali vendo, que chega a dizer: mestre, é bom que nós realmente estejamos aqui e que possamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. É o que está escrito em Marcos 9,5. Pedro ali, ao olhar aquele fator primordial, ele se exalta ao ver ali Jesus no meio de 2 pessoas para o povo judeu de tamanha importância como Moisés e Elias. E Pedro então decide querer agradar e quer ali naquele instante edificar um memorial como um testemunho do sobrenatural de Deus sobre aquele monte. Assim como foi com Moisés lá no Sinai. Aquele fato sobrenatural da mão de Deus escrever nas pedras as leis. Imagine se realmente Jesus viesse a aceitar a ideia de Pedro. Sim, construamos aqui tendas. Aquele monte até hoje, amados irmãos, seria um local de grandes peregrinações, de grandes idolatrias, porque as pessoas que estariam querendo ir até lá para ver e pisar e sentir a presença de Deus ali, ou celebrar o local aonde pessoas importantes estiveram. Assim como é Jerusalém até hoje, quantas pessoas fazem passeio turístico para Israel? Eu tenho vontade, não vou mentir, de querer ir para Israel. Mas não vou dizer que é dos meus maiores desejos. Eu gostaria de conhecer assim como fator histórico, por olhar com os meus olhos locais aonde não é, mas possa ser que seja fatores bíblicos. E muitas pessoas vão a esses lugares e acabam idolatrando aquele local. Pessoas que querem ir ao Muro de Jerusalém, tocar no Muro de Jerusalém. Pessoas que querem se banhar no Mar Morto, porque Jesus passou por ali. Pessoas que querem sentir a manifestação, ser batizado no Rio Jordão, porque Jesus foi batizado e crê que se for batizado ali também, aquele batismo ali vai trazer algo sobrenatural. Subir ao Sinai, ver aonde Moisés pisou e ali teve a revelação de Deus, teve o diálogo com Deus.
Muitas pessoas, por mais que seja fatores turísticos, acabam idolatrando. Tem gente que traz pouco de terra de Israel, achando que aquelas terras, levando para a sua casa, vai trazer bênçãos para a tua casa. Levar águas de Israel, achando que levando aquelas águas do mar de Israel, do Rio de Jordão, ou de qualquer outra fonte, da fonte de Jacó, ou qualquer outro local, estará ali levando bênçãos para a sua casa. Mas, amados irmãos, aquela transfiguração é semelhante ao que aconteceu com Moisés no Monte Sinai. Enquanto ali Deus estava revelando as leis, lembra-se o que aconteceu? O povo já sem paciência alguma, sem saber se Moisés estava vivo, se Moisés estava morto, porque eram dias que Moisés estava ausente. O povo então constrói um bezerro de ouro e começa a idolatrar aquele bezerro de ouro. Amados irmãos, nós vemos que muitas pessoas, até hoje, até nas nossas igrejas, tentam diminuir ou resumir a glória de Deus em objetos e lugares. Muitas pessoas são igual a Tomé. Se eu não ver, se eu não olhar, se eu não tocar, eu não acredito. Meus amados, Deus é tão grande que a sua glória não será diminuída por religiosidades. O homem é homem, o homem veio do pó. E Deus continua sendo Deus. É maior que tudo no universo. A atitude de Pedro remonta então à ideia de uma igreja que é parada. Uma igreja que só olha para dentro de si mesma. Igreja que tem aguardado ou fica esperando movimentos extraordinários, algo sobrenatural acontecer, mas não se esquecem que apenas o que ouvem e veem são meninices e palavras que vêm de homens. Aquelas tendas no Monte Tabor são retratos de um fanatismo, ou de um faraísmo, ou de falsas doutrinas, que tentam algumas igrejas trabalharem no emocional das pessoas. Quem foi, ou quem já foi em Israel, sabe disso. Como o guia turístico vai falando e a pessoa vai se emocionando. Porque está vendo com seus olhos aquilo que tanto leu na palavra do Senhor. Não se esqueça que Jesus disse que o reino dele não é deste mundo. E nós, quando subirmos ou formos ascendidos aos céus, não levaremos nada deste mundo. E, amados irmãos, isso me lembra muito a história do jovem rico, o qual Lucas registra, lá no capítulo 18 a 30. Aquele jovem que chega até Jesus e diz: bom mestre, o que eu posso fazer? Qual bem eu posso fazer para que eu possa conseguir a vida eterna? Qual foi a resposta de Jesus? Por que você me chamas bom? Não há bom, senão apenas um, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, apenas guarde os mandamentos. Quantas vezes, amados, nós temos agido igual este jovem? Achamos que algumas atitudes nossas, algumas ações, algumas religiosidades nossas dentro da igreja, alguma forma de agir dentro da igreja, ou apenas algumas palavras que nós vamos de agrado com alguém, podemos extrair de Jesus aquilo que queremos. Como nós agimos errado, aquele texto bíblico que diz, qual Jesus disse: tudo que você me pedir, crendo, receberá. Nós nos esquecemos que só receberemos de Jesus
se nós crermos. Como eu disse no início, Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Será que realmente Deus tem sido bom o tempo todo? Eu vou dizer o seguinte, realmente Deus tem sido muito bom. Deus tem sido maravilhoso em nossas vidas, ou na nossa vida. E não será com agrado, e nem construindo um grande memorial, que nós vamos colher de Jesus aquilo que nós queremos. Veja a forma na qual Deus respondeu a Pedro. Primeiro, uma fumaça os envolve. Depois que aquela fumaça o envolve, entrou-se então uma voz lá de dentro que diz: Este é meu filho amado, a ele ouvi. Marcos 9, versículo 7. Os nossos ouvidos têm que estar atentos apenas àquilo que o Espírito Santo do Senhor tem para nos dizer. Nós temos que estar atento àquilo que Jesus está falando conosco através da sua palavra. Tudo que Pedro tinha que fazer é o que nós também temos que fazer. Apenas ouvir Jesus. Este é meu filho amado, a ele, ouvir. Logo após então aquela fumaça desaparece. Elias e Moisés desaparecem do meio delas. Não tem mais. E quem é que fica ali? Pedro, Tiago, João e o principal de todos, Jesus. É aquilo qual devemos hoje olhar como igreja. Não é isso que está escrito na palavra do Senhor? Não foi isso que o próprio Senhor Jesus disse lá em Mateus 18:20? Aonde tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei? Se o nosso intuito, amados, em nossas igrejas ou na nossa igreja, é viver ou aguardar ou querer sentir alguma experiência sobrenatural, algo está errado. Ou melhor, algo está muito errado. Se o local onde nós frequentamos, participamos, nos congregamos, está querendo parecer com Monte Tabor, isso significa, amados, que é hora de nós repensarmos, mudarmos a nossa direção e começar a dar mais ouvido àquilo que Jesus tem a nos ensinar. Porque, amados, a Bíblia traz histórias, fatores históricos. A Bíblia nos diz fatos, relatos sobre a vida de pessoas, certos e errados. Conta dos milagres e testemunhos milagrosos feitos por Jesus e após Jesus. Se esse tripé revelado não faz na vida da pessoa e nem traz algum arrependimento e nem traz transformação, está na hora de nós realmente revermos os nossos conceitos, revermos os nossos valores, porque isso poderá acarretar, amados irmãos, em nossa vida eterna. Olha o que Jesus diz: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome nos expulsamos demônio? Não fizemos muitas maravilhas, sinais? Então o Senhor vai dizer abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticam as suas iniquidades. Mateus 7, 22 e 23. Deus é bom? Sim, Deus é bom. Mas também Ele é justo.
e a sua justiça jamais falha. E eu vou dizer o seguinte: Deus jamais divide a sua glória com alguém, principalmente com o homem. Se você quer saber se Deus é bom, é só você retornar à história há 2020 anos atrás. Este homem que foi transfigurado também foi transpassado, preso, humilhado, escarnecido, pregado numa cruz, morto, derramando seu sangue por cada um de nós. Mas ao terceiro dia, ressuscitou. Esta é a bondade de Deus para a nossa vida. Ele ressuscitou para que nós possamos ter hoje a escolha da eternidade com Deus. Eu digo escolha porque depende das nossas escolhas. Não depende de Deus. Deus já fez a parte dele. Jesus já fez a parte dele. Agora depende das nossas escolhas para nós vermos, sentirmos e gozarmos da bondade de Deus em nossa vida. Que possamos, amados irmãos, dar os nossos ouvidos, entregar o nosso coração às palavras que Jesus, através do seu Espírito Santo, quer entregar a cada um de nós. Porque o que Ele espera de nós é que nós possamos ter um espírito de submissão, um espírito reto, um espírito inabalável diante das tentações e das provações que este mundo tem colocado diante de nós. Então, amados irmãos, uma noite abençoada para todos vocês. E que a semana seja uma semana repleta da presença do Senhor, de meditação, do fortalecimento que vem de Deus. E creia que Deus é bom, mas também é justo. Se você quer experimentar a bondade de Deus, não se esqueça que com a bondade de Deus também vem a sua justiça. Amém? Que Deus vos abençoe. Fiquem na paz, em nome de Jesus. Oremos. Pai, obrigado por esta noite maravilhosa. Agora, ó Deus, nesse momento eu quero trazer bênçãos na vida dos meus irmãos, bênção de acreditar que Deus é bom o tempo todo em nossa vida. Tanto que entregou seu único filho para morrer na cruz por cada um de nós e nos trazer na redenção a vida eterna. Então, ó Pai, muito obrigado. E quero, nesse instante também, abençoar a vida da nossa irmã Elielma, que amanhã estará completando mais um ano de vida. Abençoa a vida da tua serva, Deus, e que ela possa cada dia mais se fortalecer no Senhor. É o desejo do meu coração levar bênção sobre a vida da Elielma. E agora, ó Pai, que o teu infinito amor, a graça de Jesus e o consolo do Espírito esteja com a Igreja do Senhor nesta noite e para todos sempre. Amém. Graças a Deus.